Olá pessoal do canal Unreal Brasil, bem-vindos a mais esse tutorial, a mais esse vídeo de como, né, trabalhar em cima do ambiente do Unreal. E nesse tutorial especificamente eu vou estar trabalhando com vocês a questão bem básica de como desenhar um nível pequeno, um nível simples, mais para iniciantes, para quem está começando e quer aprender e está com dúvidas sobre como operacionalizar o seu dia a dia no ambiente, como fazer com que um material seja adicionado, como uma parede seja criada, ou seja, conceitos básicos, né, de como a gente trabalhará com o Unreal nos próximos capítulos e como faremos coisas bem mais elaboradas, bem mais elevadas. Mas para esse tutorial aqui é o básico do básico para quem quer realmente aprender e quem quer começar né, de forma correta, sem muitos vícios é, no aprendizado. Então, para começar, né, a gente vai abrir o Unreal, ok? Eu estou com ele aberto aqui. A gente vai começar criando, né, um projeto novo. Nesse projeto eu vou dizer que é um projeto blank mesmo, porque como é só para a criação do nível em si, não faz diferença se o meu nível vai ter um personagem, se não vai ter personagem. Até fica mais fácil quando eu estou criando meus níveis e estou com várias pessoas trabalhando junto, eu criar eles sem personagem e depois eu entregar esse nível para uma pessoa que vai trabalhar com o personagem, ou seja, que vai desenvolver a personagem dentro do nível e ela vai fazer toda a parte de programação né, do personagem, do caractere. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui, vai criar um projeto em branco, né? Eu vou criar ele, vou dar um nome, eu vou criar aqui, a gente chama esse tipo de processo de level design. Então, eu vou colocar aqui level design tut, de tutorial. Vou colocar aqui, vou dizer que ele vai ser para desktop console mesmo, qualidade máxima. E vou colocar o starter content exatamente para a gente poder trabalhar em cima dos objetos que estão disponíveis para a gente. Ao invés de ter que ficar criando os objetos e tal. Como esse é um tutorial para iniciante, tutorial introdutório, eu não vou querer me ater a entrar no Blender, entrar no Maya, criar objeto, né, criar static mesh, isso, importar para cá, isso é um pouco mais avançado e vai ser coberto em outros tutoriais. Ok? Então vamos clicar aqui em Create Project. Ele vai demorar um pouquinho, vai criar o projeto. Assim que ele terminar, a gente entra no Unreal. Vou dar um pause aqui enquanto ele cria. Então aqui ele acabou de criar. Quando ele acaba de criar, ele me traz já esse pequeno nível aqui, né? Esse nível é, praticamente com nada. Então, para a gente situar um pouco melhor, eu vou passar alguns conceitos, principalmente de movimentação da câmera, ou seja, esses movimentos que eu posso fazer com a câmera aqui, para que você que está começando possa entender melhor. Então, assim, se eu quiser mover a câmera para frente e para trás, basta apertar o botão, né, esquerdo do mouse e arrastar para frente e para trás. Se eu quiser rotacionar a câmera, eu aperto o botão da direita e arrasto para cima e para baixo, para um lado e para o outro, ok? Se eu apertar os dois botões, eu movo para cima e para baixo, aqui, ó, e para um lado e para o outro. Isso é apertar os dois e arrastar. Agora, se eu tiver numa visão ortogonal, né? Ou seja, se eu tiver numa visão é, left, front, top aqui, que são visões ortogonais, numa visão 3D, se eu fizer, né, se eu arrastar o mouse com o botão esquerdo, ele seleciona os objetos. Você pode ver. Eu posso selecionar todos da cena. Ok? Se eu arrastar com o botão direito, ele faz pan, ou seja, ele faz uma movimentação da câmera de forma que eu consiga andar para os lados né, nos eixos que estão definidos em cada um dos viewports. Okay? Se eu apertar com os dois botões aqui, ele vai fazer o zoom, da mesma forma que ele faz aqui. Ó. Tá aqui, ó, o zoom aplicado. Se eu quiser dar foco no objeto, por exemplo, eu estou com esse objeto aqui em cima e eu quero focar nele. Aperto a tecla F do teclado e ele vai focar no objeto. Okay? Se eu tiver uma cadeira aqui, eu posso dar um F e ele vai focar na cadeira. Ok? F.
Se eu quiser fazer com que a minha cadeira seja o meu centro de rotação, eu aperto a tecla Alt mais Left Mouse Button. Mas eu tenho que estar com ele focado, senão ele fica meio perdido. Por exemplo, se eu fizer aqui e fizer isso aqui, ele perde o foco. Ou seja, para que o meu objeto fique centralizado na câmera, eu tenho que apertar ele, selecionar ele, selecionar ele, apertar F, no caso já está, vou pegar esse cara aqui, aperto F, ele vai ficar centralizado, eu venho no Alt e rotaciono ele com o botão do mouse da esquerda, e ele fica centralizado, ok? Agora, falando em termos de controle, né, de teclado, eu posso usar o W para mover para frente. Aqui, ó. Posso apertar o W ou posso apertar o 8 no teclado numérico, que tem a setinha para cima. Mesma coisa se eu botar o S ou o numpad 2, ele vai para trás. Se eu quiser andar para a esquerda, eu posso apertar o A ou numpad 4. Se eu quiser mover para a direita, numpad 6 ou D. Page up e page down, o que ele faz? Ele move a câmera para cima ou para baixo. Ok? Numpad 1, ele faz esse zoom aqui, ó, dá um zoom out. Se eu quiser dar um zoom in, é só vir no F3. Ou seja, eu posso separar ou voltar. É só um básico de zoom, ou seja, se você quiser chegar perto, é preferível você ir com o mouse. Ou você pode chegar mais perto ou mais longe usando o zoom, usando o numpad 1 para afastar ou numpad 3 para chegar mais próximo. Ok? Então, assim, com esses conceitos básicos já definidos, a gente vai criar agora um nível novo para a gente começar a criar algo do zero. Então, eu vou vir aqui em File, New Level, né? E aí eu vou criar um nível completamente em branco, para a gente começar a adicionar as coisas do zero, para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo mesmo. Porque quando você cria esse nível aqui, né, o default, ele já vem com várias coisas pré-definidas dentro dele, e não é isso que a gente quer. A gente quer um nível zerado, absolutamente sem nada dentro dele. Então, eu vou vir aqui, Empty Level, criei, você pode ver que o nível está completamente vazio, não tem nada dentro dele, só tem aqui o mesmo objeto de Word. E aí agora a gente vai começar a trabalhar em cima desse cara, criando algumas coisas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em BSP, esse BSP, e vamos criar exatamente um cubo. Vamos adicionar um cubo no nosso nível. Então selecione ele aqui e arraste ele para cá. Temos um cubo dentro do nosso nível. Aperto o F para centralizar ele. E agora eu posso fazer assim. Vem para cá, diminuo. Assim que eu adicionar esse cubo, eu posso colocar a localização dele de forma mais precisa. Eu vou colocar ele centralizado no meu mapa. 0, 0, 0. Ok? Vou dizer que ele está na posição 0 do mundo. Ou seja, totalmente centralizado. Ok? A partir disso, a gente já tem o nosso box, né, nossa caixa. E aqui o que a gente vai fazer? Agora a gente vai mudar a escala dessa caixa. Eu quero que essa caixa se torne basicamente um chão, como estava no outro lá. Mas eu quero criar o meu chão. Então eu vou colocar aqui na escala de X, vou dar uma olhada aqui no dimensionamento. Vou olhar aqui quem é X, quem é Y e quem é Z, aqui nesse cantinho. Então Z está vindo para cá, X está vindo para cá e o Z está vindo para cima. Então o Z, eu não quero que ele seja tão grande, então eu vou colocar aqui ponto 1, que ele vai diminuir na altura. Aí eu quero aumentar, né? Ou seja, eu quero aumentar 4 quadrados, então eu tenho aqui 1. Então eu vou vir aqui na escala e vou colocar 4. Então agora eu tenho 4 vezes mais o tamanho que eu tinha antes. E em Y, quero fazer a mesma coisa, eu quero que seja o número 4, porque eu quero fazer com que esse cara seja um quadrado ainda. Então agora eu tenho o meu chão, que eu vou poder usar para colocar coisas em cima. A gente vai usar isso aqui como chão, onde o player vai poder andar por cima dessa plataforma, ok? Agora o próximo passo é a gente mudar aqui, sair desse cara e vir aqui para Lights. A gente vai vir aqui em Lights e vai colocar o que? Um Directional Light, ou seja, uma luz direcional.
que ela vai apontar para uma determinada direção, ou seja, toda emissão de luz ela vem a partir dessa direção aqui, dessa seta branca que está vindo para cá. Então a luz está vindo nessa direção. Se eu quiser mudar a direção da luz, eu posso vir aqui e trocar, fazer com que ela venha daqui ou daqui. Eu posso trocar para onde eu achar melhor eu colocar essa lâmpada. Por enquanto, vamos manter ela assim mesmo nessa diagonal, que é para a gente poder seguir com o exemplo. Se por acaso a sua lâmpada, né, se a sua luz direcional perdeu o foco, você pode vir por aqui, selecionar ela novamente, ou você pode vir aqui no Directional Light e selecionar ela novamente, para poder fazer a alteração. Um ponto que eu esqueci de comentar, se vocês quiserem trocar, né, o gizmo aqui, tipo, eu não quero mover, eu quero rotacionar, eu quero reescalar o objeto, ou seja, aumentar ele de tamanho, eu tenho essas três teclas de atalho. W, que é para você poder mover o objeto dentro do nível. O E, que você move, né, a posição, ou seja, você rotaciona ele dentro do nível. Ok? E o R, que você aumenta o objeto, o tamanho do objeto. No caso desse Directional Light não tem tamanho, não aumenta. Mas se fosse aqui, por exemplo, eu poderia aumentar o nível aqui, ó. Ok? Então essas são as três teclas que praticamente a gente mais usa quando está montando um nível, ou seja, é W, E e R. Agora que a gente já colocou nossa luz no ambiente, a gente já colocou a base, ou seja, a plataforma, o que a gente tem que fazer é criar um Visual Effect e a gente vai usar aqui um Atmospheric Fog, que vai dar para a gente uma sensação de ambiência, né? Ou seja, olha lá, o sol no canto, eu consigo ter uma ideia de como se eu estivesse realmente num mundo mesmo, ou seja, num planeta, né, digamos assim. A gente tem algumas configurações que a gente pode fazer para mudar, inclusive a localização do sol, a iluminação e tal. Basicamente o que o Atmospheric Fog faz, ele cria uma sensação de céu, ou seja, como se você estivesse realmente num ambiente, né, iluminado com céu, com nuvem, com estrela, dependendo da configuração que você fizer. Agora, vamos colocar o nosso Player Start. Então a gente vai vir aqui em Basic e vai procurar aqui por Player Start. O que é o Player Start? É o objeto que faz com que o meu jogador seja colocado no mundo quando o jogo começar, né? Ou seja, quando o jogo startar, o meu jogador, ele vai começar exatamente nessa posição onde está o Player Start aqui. Vou apertar F e me aproximar. Então você está vendo que ele tem 4 setas, né? Ele tem a seta, né, das coordenadas cartesianas do mundo. Ele tem uma seta azul clara aqui. Que o que essa seta azul clara indica, né? Indica a posição para onde o player vai estar apontando quando ele for criado aqui dentro do mundo. Ou seja, ele vai estar apontando nessa posição. Quando ele for criado, ele vai ser criado assim. Ok? Se a gente quiser alterar essa posição, a gente vem aqui no R, no E, e altera ele apontando 90 graus para a minha direita. Por quê? Porque eu quero que ele aponte para o Sol. Então, na verdade, não é 90, são 180. Então, eu vou fazer assim. Vou voltar mais 90. Ok, e agora eu tenho o meu player apontando para o Sol. Vou fazer com que ele fique exatamente no fundo da cena, da plataforma, e aponte para o Sol. Um outro ponto que é muito importante quando você está criando um mundo, né, criando um level, ou fazendo level design no Unreal, é a questão do Light Mass Importance Volume, que a gente vai ver agora. Eu vou vir aqui em Volumes, aí eu tenho que achar ele aqui, ó, Light Mass Importance Volume, esse cara aqui. Por quê? Né, porque o que ele faz? Quando você usa ele no seu cenário, ele concentra a luz e a iluminação, os efeitos de luz e iluminação dentro desse volume. Então, quando você faz com que ele esteja presente no seu mundo, na verdade, ele concentra todo o cálculo de iluminação dentro dele. O que está fora é meio desprezado pelo Unreal, e o que está dentro é mais relevante em termos de processamento.
Então a gente vai criar esse cara aqui agora para dentro do nosso nível. Vamos vir aqui, Light Mass Importance Volume, eu vou colocar aqui. Você vai ver que é uma caixinha bem menor do que a gente tem no nível. Então a gente tem que fazer os ajustes para que caiba dentro do nosso nível. E aí como é que a gente vai fazer isso? De forma fácil, né? Eu venho aqui, eu prefiro usar da seguinte forma. Venho aqui, para poder olhar, eu dou um zoom out com o botão do meio do mouse. Venho aqui no teclado e aperto aperto R. Faço assim, vem aqui, vejo se já está mais ou menos do tamanho. Aperto W para poder ajustar aqui na altura. Aperto novamente o R. Faço aqui, até mais ou menos chegar lá. Volto aqui no W. Ainda não está 100%. Volto no R. Aumento mais um pouquinho. Já estou cobrindo tanto na altura quanto na largura. Só que se eu olhar aqui, na altura ainda não estou cobrindo o meu plano, né? A minha plataforma. Então eu venho aqui e aumento um pouquinho mais. Então agora está todo mundo sendo coberto pelo Importance Volume. Ok? Agora eu volto aqui para minha cena 3D. E eu vou começar a adicionar algumas coisas para a gente montar no nosso nível, né? Então como é que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no Content Browser. Eu vou soltar ele aqui para ficar mais fácil. Vou apertar esse botão aqui da esquerda. E eu tenho aqui Smarter Content. E eu vou procurar aqui em Props. Vamos procurar aqui o que a gente pode usar para colocar no nosso nível. Vou colocar aquela mesma mesa que a gente viu no outro nível. Vou colocá-la aqui no mundo. Tá lá, ok? Bonitinho. Depois que eu fizer isso, né? Eu vou colocar uma cadeira. Basta a gente arrastar, né? Você viu que eu simplesmente peguei aqui e arrastei para dentro do mundo. Não fiz quase nada. Posso colocar aqui mais umas 2, 3, 4 cadeiras, fazer como achar melhor. Aí o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar essa cadeira. Eu prefiro trabalhar com as três visões, com as 4 visões, na verdade. Eu tenho minha cadeira aqui, olhando de cima, eu venho aqui e rotaciono a minha cadeira para dentro da mesa assim, ó. Eu venho aqui e coloco a minha cadeira aqui. Ok? Você pode fazer como você achar melhor, mas não tem problema algum. É que é só como você mesmo está pensando em montar seu ambiente. Então eu vim aqui, adicionei uma cadeira. Posso adicionar uma outra cadeira aqui. Opa. Adicionei uma outra cadeira. Posso rotacionar essa cadeira para cá. Trazê-la mais para cá assim. O que a gente pode fazer também? Podemos criar paredes. Posso vir aqui. E aí eu tenho que vir em Architecture. E eu tenho aqui parede 400 por 200. Parede 400 por 400. Tenho aqui uma parede com janela. Parede com janela. Vou pegar essa parede com janela. Vou colocar ela aqui. Ok? Vou colocar uma parede 400 por 400 aqui. Vou rotacionar, obviamente. 90 graus. Vou mover. Vou olhar ele aqui em 3D, que fica mais fácil. Olhar de cima. Vou botar esse Content Browser preso aqui. Fica em cima, aqui eu tenho... Então eu estou aqui olhando de cima. A minha parede está aqui. Eu vou dar um zoom. Eu vou mover aqui. Então está aqui. Vou olhar novamente. Falar, opa, já tem uma parede, já tem uma cadeira. Vou fazer com que essa parede aqui que eu acabei de criar seja uma outra parede. Eu vou vir aqui então, se eu quiser duplicar, eu posso clicar, posso selecionar a tecla Alt e arrastar com o mouse o objeto. Ou seja, ele vai dobrar a minha parede. Então eu tinha uma, agora eu tenho duas, porque eu simplesmente arrastei apertando o mouse, apertando o Alt. Então eu tenho duas paredes, vou criar um teto agora. Então vou vir aqui no Content Browser, 400 por 400, talvez me atenda, vamos ver. Coloquei aqui.
Aí eu vou vir aqui em front, vou rotacionar ele no chão, 90 graus. Vou apertar W para poder subir o meu teto. Ok, vou botar aqui bonitinho. E fechei o meu teto. Mas se eu olhar de cima, eu tenho um buraco no teto aqui ainda. Então eu tenho que vir aqui e fechar. Se eu olhar aqui, ele está para fora um pouquinho. Se você quiser ver, se você quiser evitar as sombras, você pode vir aqui em Lit e transformar para Unlit temporariamente. Que aí você consegue ver o que você está fazendo de forma melhor. Se você olhar aqui, eu tenho um pedaço do meu telhado para fora da casa. Então eu vou vir aqui, ajustar ele para cá e posso ajustar para cá ou então ajustar para cá para ficar certinho na frente, né? Aqui na frente. Ok? Já temos a nossa casa, temos duas cadeiras, né? Posso até pegar e criar uma outra cadeira aqui, aí eu posso usar o mesmo processo que eu usei do Alt e Drag. Ou seja, eu peguei o Alt, arrastei, venho para cá, e aí eu posso fazer aqui, olhando de cima, posso vir aqui e modificar a posição da minha cadeira. Ó. Tenho 3 cadeiras agora no meu cenário, na minha cena. É bom a gente salvar, então eu vou salvar aqui com um nome qualquer, vou botar nível design. Qualquer coisa serviria aqui. Vou criar uma pastinha também só para ficar organizado. Vou criar uma pasta chamada mapas. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser um outro nome que você acha melhor. Criei mapas, salvei. E vamos continuar agora. Então eu já tenho o meu mapa salvo. Já adicionei algumas coisas. E aí o que eu posso criar aqui também, né? Tá faltando, eu acho, que muitas coisas ainda. Então, por exemplo, eu posso vir aqui. Posso diminuir aqui também o tamanho do thumbnail. Thumbnail, aliás. Vir aqui, né, em props. O que eu tenho de props aqui? Aí eu tenho, né, o frame da porta. Então eu posso vir aqui e colocar o frame da porta. A porta está sem frame lá. Então eu vou vir aqui de cima para verificar mais ou menos onde é que está a parede, porque tem que estar dentro da parede, não faz sentido eu ter um frame da porta fora da parede. E tento ajustar ele aqui para encaixar da melhor forma possível na porta. Fiz besteira aqui, ó. Criei 2, eu dei um Alt aqui à toa. Vou dar um Delete. Estou vendo aqui, mas parece que a minha porta, né, o meu frame da porta, né, ele é um pouquinho menor do que a porta em si. Então eu vou vir aqui e vou escalar ele na posição Y, para poder aumentar o tamanho dele um pouquinho em relação à porta. Agora parece que está legal. Deixa eu colocar ele como lit. Você vai ver que não vai conseguir ver nada porque não tem luz aqui dentro. Então vou voltar para um lit por enquanto. Já tenho o meu frame da porta. O que eu preciso fazer? Eu preciso agora criar, talvez aqui, vamos pensar, né, o frame da janela. Eu tenho 2 janelas que não tem frame. Então eu vou pegar essa aqui e vou colocar aqui na janela. Óbvio que ele está com a posição errada, então eu tenho que transformar, rotacionar ele. Transformar não. 90 graus. Foco nele. E aí, se você for ver, ele está no chão, eu tenho que subir um pouquinho. Subir. Movo ele para cá. E tá ok. Olhamos para cá, ele parece que está para dentro da janela, ainda não está 100%. Então vamos tentar colocar ele para fora. Dos 2 lados para fora, tá ótimo. O que eu vou fazer, como a outra parede é igual, está na mesma posição, eu vou apertar o Alt e vou dar o drag no objeto para levar ele para outra parede. Então, feito isso, eu já tenho ele aqui e vou tentar ajustar ele da melhor forma possível. Tá aí. Então já tem os frames da janela, tem os frames da porta. E o que está faltando ainda, né? O que a gente pode colocar aqui? Vamos pensar. Um lustre, obviamente, porque a casa precisa de né, o nosso cenário precisa de uma iluminação interna, que é exatamente o que estava faltando, porque eu não consigo ver sem ter uma iluminação. Vou usar esse SM Lamp. Aí vou colocar ele lá para cima. Vou mudar a view aqui para uma de front, que aí eu consigo ver o teto aqui direitinho. Achei o teto.
Só preciso ver se ele está numa posição correta. Não está, ele está lá em cima da porta. Então eu vou colocar ele aqui em cima da mesa. Faz todo sentido eu ter uma lâmpada em cima da mesa para poder, sei lá, jantar a pessoa, não sei. Estou dando um exemplo. Então já temos aqui, vou salvar de novo, já tem uma lâmpada aqui dentro. Já temos uma iluminação. Vamos fazer um teste aqui com lit. Não tem nada, né? Porque isso aqui é simplesmente um static mesh. Não é uma lâmpada. Para eu criar uma lâmpada, eu teria que criar um blueprint. E dentro desse blueprint fazer a combinação, né, do static mesh com o objeto de lâmpada. Para o nosso exemplo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um light, um point light, e vou colocar exatamente em cima da nossa lâmpada. Da nossa lâmpada não, do nosso abajur aqui, como é que é o nome disso? Só que ele ficou muito lá em cima, então eu tenho que vir descendo, colocar ele o mais bem posicionado possível embaixo da lâmpada, para ele poder dar esse efeito de sombra aqui, exatamente como se estivesse pegando a sombra do desse refletor aqui, que esqueci o nome agora, não consigo lembrar. Abajur, sei lá. Então a gente tem aqui uma lâmpada que está refletindo e está fazendo com que a lâmpada interna, né, com que a luz interna reflita em todo o cenário. Beleza. Podemos também agora aqui fora, tá vendo que está bem escuro, né? Podemos aqui fora também criar, né, pegar esse lâmpada aqui, esse abajur de parede aqui e colocar ele aqui. Deixa eu dar um foco. Só que é a mesma coisa, ele está com 90 graus invertido, então eu tenho que rodar ele para 90 graus para a esquerda. Então eu vou vir aqui, vou rotacionar ele 90 e vou colocar ele, deixa eu olhar aqui, eu vou colocar aqui exatamente preso na parede. Eu verifico se a altura está legal. Posso inclusive criar um outro, deixar, em vez de criar um só, colocar um antes dessa parede, vir aqui com Alt e duplicar esse cara e colocar um outro aqui. Não tem problema. Faço a mesma coisa com a luz. Venho aqui no Point Light, coloco uma lâmpada. Venho, coloco aqui, vai ver que está bem em cima. Vou descer essa lâmpada aqui até dentro do spot. Se olhar aqui, está bem dentro do spot, acho que podia ter um pouquinho mais para cima. Não, ficou muito para cima. Tá aqui, ok? Aqui ela fica para fora e aqui fica para dentro. Posso vir com Alt também e duplicar essa lâmpada. Ou seja, temos duas lâmpadas agora e dois spots. Okay? O que eu posso fazer agora é o seguinte, ó, vir aqui, selecionar os 4 objetos. Ok? Tá lá os dois point lights selecionados e as duas lâmpadas. E os dois... Isso, as duas lâmpadas. Vem aqui com Alt novamente. Arrasto para o outro lado. Você vai ver que está com vermelho aqui porque as lâmpadas estão se sobrepondo. Mas depois a gente resolve isso. Vamos primeiro fazer com que essa lâmpada, com que o abajur, né, seja rotacionado em 180 graus agora. Então eu venho aqui, rotaciono ele 180 graus. Ups. 180. Pego ele aqui, coloco ele lá encostado na parede. Faço a mesma coisa com o outro. Rotaciono ele em 180 graus. E encosto ele na parede. Você vê que as lâmpadas estão com esse vermelho. Por que elas estão com esse vermelho? Porque elas são estacionárias. E elas estão sobrepondo. Está vendo que a esfera ela está sobrepondo as outras lâmpadas, inclusive elas próprias. Das duas umas. Ou a gente diminui, né, o tamanho desses point lights, ou seja, diminui a intensidade para, sei lá, começar com 100. E o raio de atenuação, boto 100 também. Já deveria ter funcionado, não entendi porquê. Ou coloco elas como static. Ok? Coloco todo mundo como static. Nesse caso aqui não faz diferença. Na verdade é até melhor, que consome menos recurso do computador. Então tá lá, tem umas duas lâmpadas aqui como estacionárias. Essas aqui estão fora ainda do bocal, do lustre.
Então lá, já estão lá dentro, tanto uma quanto a outra. Só que eu tirei, eu atenuei ela para 100. Eu acho até que eu vou fazer isso nas outras aqui, porque eu achei que essas de cá ficaram muito fortes. Mas tá muito luminoso isso, meu gosto. Então vou vir aqui, selecionar somente as duas lâmpadas. E eu vou botar aqui, em vez de botar 5, vou botar 100, eu vou botar, sei lá, 500. E vou devolver o attenuation para os outros lá. Eu vou botar 500 também aqui. E aqui eu vou devolver os 1000 de atenuação. Não tem problema não. Ok? Então a gente já tem duas lâmpadas por fora. Temos essa daqui aqui dentro. Posso até subir um pouquinho mais ela. Para fazer esse efeito aqui. Tem gente que prefere fazer assim, ó. Deixar assim. Para fingir que é uma lâmpada mesmo e tal. Tanto faz. Fica a cargo de cada um que estiver desenvolvendo o projeto. Mas a ideia é que você tenha exatamente essa visão, ok? Então vou ver o que mais que eu posso colocar aqui. Aqui, né, eu tenho esse SM Bush aqui, eu posso até tentar aqui usar. Não sei se vai ficar bom, se vai ficar ruim, sei lá. Mas vamos tentar aqui, eu vou colocar esse bush, né, esse arbusto, botar aqui na entrada. Um aqui. E um outro aqui do outro lado. Só pra gente dar uma viajada mesmo. Então a gente tem esse resultado aqui. Foi bem simples de fazer, né? Uma outra coisa que a gente tem que ver, o nosso quarto aqui, né? Ficou a nossa sala, quarto, sei lá, ficou acima do Importance Light, do Importance Mass. Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o ajuste, né? Não tem jeito. Isso aqui eu vou fazer diferente. Eu vou vir aqui nesse Geometry Editing, vou vir aqui e eu vou selecionar essas duas bordas de cima aqui. Na verdade, quando eu faço isso no ortogonal, ele seleciona as 4 bordas para mim. Tá, e eu vou vir para cima aqui e vou completar aqui um espaço que eu estou usando, ok? Que aí ele passa todo mundo a ter ou seja, está dentro do volume. Vou salvar novamente. Um outro ponto que a gente tem que colocar aqui também, que eu esqueci de falar, é quando você vem aqui no Directional Light, é legal que você use ele como Atmospheric Sunlight, que é para ele poder pegar a luz atmosférica direitinho, ok? Que aí, dependendo de como você use, fica bem melhor a visão que você tem do ambiente, ok? Quando você faz isso, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, Directional Light, e eu rotacionar ele, deixa eu subir ele um pouco aqui, e eu rotacionar ele, ó, você vai ver que ele vai mudar a posição do Sol. Tá vendo? Então tem um Sol ali, e aqui eu posso fazer com que ele suba. E faço com que fique de noite. Por isso você tem que aplicar esse Atmospheric Sunlight. Então vou voltar aqui, ó, luz do Sol. Então nós temos aqui. Ok? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos trabalhar com materiais, né? Essa minha casa tá meio esquisita, tá muito branca pro meu gosto. Então eu vou selecionar uma parede, essa aqui. Vou vir aqui nos materiais. Vou ver o que ele tem. Deixa eu aumentar aqui, porque esse cara aqui eu preciso dar uma olhada nas paredes. Nas paredes não, desculpa, nos materiais para a gente confeccionar a nossa parede. Então eu tenho esse Brick Clay New aqui. Tem algumas coisas aqui. Eu tenho esse aqui que é um chão paralelepípedo. Tem diversos materiais. Mas para esse caso aqui eu acho que eu vou usar aquele mesmo para a gente não perder muito tempo. Vou usar você. Então já compilou, já aparece lá o material. Já compilou não, já aplicou o material na parede. Então eu vou fazer a mesma coisa para os outros, ok? Vou achar aqui o M-Cray Blade, esse cara aqui. Você vai ver que está aqui, ó, tá tremendo, mas isso é normal, depois a gente ajusta.
fazer a mesma coisa. Estou com ele selecionado aqui já. Fazer agora para esse cara aqui. E o que acontece? Quando eu seleciono ele aqui, fica mais fácil para eu poder aplicar os materiais. Então agora com ele selecionado, o que eu preciso fazer é, eu só preciso clicar na setinha aqui e aplicar o material que está selecionado. Bem mais fácil. Então eu vou rodar aqui, foco. Já tem nessa parede, já tem nessa parede. Aqui dentro já tem. Eu botei no teto, mas no teto acho que eu não vou querer esse negócio assim não. Vamos tentar achar um outro material aqui para o teto. Sei lá, Vamos ver como é que fica. Não, não ficou bom. Tô lá dentro. Ah, não ficou bom, mas também não ficou ruim. Mas não ficou bom não. Mas vai ficar esse cara mesmo. Dá um aspecto bem rústico. Aí já aplicamos o teto. O que mais que a gente pode fazer, né? Ah, é importante. Ficou faltando o chão, né? O nosso piso. Então, qual material que eu usaria aqui para o piso, né? Não sei. Vamos experimentar aqui. Talvez uma grama, não sei. Vamos ver. Vamos olhar aqui para ver como é que vai ficar. Não, não gostei dessa grama não. Poderia até ser uma grama e a gente colocar um piso, né, que ficasse aqui assim, alguma coisa do tipo. Então a gente teria que fazer aqui, por exemplo, um outro chão. Vou ter que pegar um outro box. Vou jogar ele para cá assim. Vou diminuir ele em Z. Botar ponto 1. Vou abaixar ele bastante. E aqui eu vou fazer diferente. Eu vou aumentar ele assim. E vou aumentar ele assim. Vou fazer aqui assim, ó. Vamos olhar aqui. Ele está muito próximo do... Ele está praticamente em cima do outro. Então aqui eu posso fazer um piso. E aí eu coloco algum tipo de madeira nesse piso. Vamos ver aqui o que eu tenho de madeira. Esse cara aqui, madeira, vamos experimentar esse daqui. Então eu vou aplicar nesse meu brush essa madeira aqui. Ó, já deu uma visão diferente. Então eu tenho aqui uma casa, né, onde eu tenho umas paredes, eu tenho eu vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui ainda. Eu vou usar aquele método que a gente viu. Que eu seleciono só essas abas aqui e venho aumentando aqui. Será que pra fora fica bom? Ah, não ficou ruim não. Óbvio que isso aqui não é de verdade, então não dá pra gente... Então tá aí, eu acho que tá ótimo assim, né? Eu não sei nem se eu vou precisar colocar nos... Se eu tô aqui... Tá bom. Então qual é a última parte do processo, né? Agora é a gente fazer build dessa cena, né? Você tá vendo que está com vários previews, preview, é porque como a cena ainda não foi compilada, né? Como não foi feito um build dos objetos, das texturas, da luz, da iluminação, ele fica com esse preview exatamente para te indicar que você ainda tem que fazer isso. Então, vamos para o processo de build. O processo de build, né, a gente vai usar, é bem simples. O que a gente vai fazer é basicamente vir aqui em build, build light, né, ou seja, light quality, vai vir aqui production. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo para o Unreal, olha Unreal, eu quero que você faça o build na melhor qualidade que você tiver disponível para mim. Ok? E eu vou vir aqui e dar um build. Ele vai fazer o processo de build. Tá lá, export in light data, navigate in build complete, está fazendo build light. Como está em production,
ele leva um pouco mais de tempo para fazer o build. Então eu vou dar um pause e quando ele terminar a gente volta. Ok, terminou. Pode ver que sumiram lá os previews. Se eu olhar aqui eu posso entrar no nível. A cadeira ficou um pouco fora do nível, ela tinha que ter ficado um pouco para cima, mas isso aí a gente pode resolver depois. Dá um F, roda a cadeira aqui, ó. Você pode ver que a qualidade ficou excelente. Se eu olhar o chão, ó. E aí o que a gente vai fazer agora é entrar, dar um play no jogo para ver como é que ficou. Dei um play, estou jogando já. Jogando entre aspas, né? Na verdade eu estou navegando pelo nível. Essas coisinhas que estão tremendo aqui, a gente tem que tem que resolver, mas isso é fácil de resolver, é porque um objeto está em cima do outro. Estou olhando por aqui. A madeira super bem feita, um modelo. A luz, a iluminação, a porta. Aqui as janelas. A luz lá, a iluminação mesmo, funcionando direitinho. E vou dar um ESC. Então já vimos que funcionou. Óbvio que, por exemplo, a gente pode chegar aqui e mudar, inclusive, a iluminação. Eu venho aqui no Directional Light, que é onde eu estava lá, e eu faço como eu falei antes. Eu posso mudar para um período noturno. Eu dou um play. Obviamente que para isso, como eu mudei a iluminação, eu preciso dar um build na luz de novo para poder ficar certinho. Mas já dá para ver, já dá para ter uma ideia de como é que ficaria de noite. Poderia criar várias coisas aqui, criar outra sala, um outro lugar, um outro room, né? Um quarto, um banheiro para poder fazer teste. Poderia, por exemplo, inverter isso aqui, colocar para baixo. Tipo aqui, né, que está mais escuro, dá para ver. Colocar essa iluminação para baixo, colocar um outro tipo de iluminação aqui. Eu peguei o point light e fiz besteira. Na verdade, o que eu quero é botar no directional light lá. E subir novamente aqui, ó. Um fim de tarde. Então, pessoal, basicamente o que eu queria mostrar era exatamente isso. Assim, como montar um nível de forma fácil. Sei que o vídeo ficou grande, mas eu tentei abordar de forma mais sucinta possível. E assim, sintam-se à vontade de mandar os seus projetos para a gente dar uma olhada, para a gente ver como é que vocês estão se saindo e tal. Aqui eu mudei o chão. Fiquem à vontade, inclusive, de perturbar bastante a gente com relação a perguntas e dúvidas, e até trocar ideias mesmo, que a gente possa cada vez mais estar agregando valor em relação à computação gráfica, em computação, né, a desenvolvimento de jogos. Fiquem à vontade de procurar a gente, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.